Jesus, ele deixou duas ordenanças para a igreja, não apenas de modo individual, mas de modo coletivo, que é a celebração da ceia, a Eucaristia e o batismo. São duas ordenanças que a igreja precisa cumprir até que Jesus Cristo volte para buscar a sua igreja. E aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, está dito assim, é o Senhor Jesus quem está falando: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Em Marcos, capítulo 16, versículo 16, nós temos essa ordenança sintetizada, resumida, pelo evangelista Marcos. Está assim em Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Queridos, por que nós devemos nos batizar? E o batismo consiste de um elemento que não pode faltar: água. Algumas igrejas batizam por imersão, outras igrejas, como a nossa, batizam por aspersão. A palavra baptizo, no grego, ela dá essas duas ideias, tanto de imersão quanto de aspersão. Então, o modo para nós, a quantidade de água para nós não é o mais importante. É tanto que nós vamos receber hoje aqui pessoas que estão vindo de outras igrejas para a nossa e que foram batizados por imersão. Mas nós entendemos que o elemento água não pode faltar. Também não pode faltar o conteúdo do batismo, que é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também não pode faltar um batizador que seja íntegro na sua fé, um fiel discípulo de Jesus, e um batizando que esteja consciente do que significa esse ato, esse ritual, essa cerimônia religiosa. Pois bem, o que significa o batismo? O batismo, ele significa união com Deus. Eu me batizo porque eu agora entrei numa dimensão mística de relacionamento com o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O batismo, ele também significa a purificação dos pecados. A água é um elemento que simboliza o quê? A lavagem, a purificação, a transformação, o novo nascimento. Aquele que antes vivia de uma maneira, estava sujo nos seus pecados, estava vivendo uma vida que não era agradável a Deus, ou que era simplesmente indiferente a Deus. Essa pessoa, então, quando ela vem se batizar, ela está dizendo: eu estou me lavando, eu estou me purificando, eu agora quero ser visto de um outro modo, quero ser vista de uma outra perspectiva. E o significado do batismo também, ele aponta para uma nova família. Como é que nós entramos na família visível de Deus, a igreja? Por meio do batismo. Esse é o ritual de iniciação, esse é o ritual de inclusão. Eu quero fazer parte desta igreja, eu quero fazer parte dessa família, então você tem que se batizar, se você ainda não foi batizado. Então é o modo como eu entro para a família de Deus. Mas olhando para esse versículo em específico, Marcos 16, 16, e também dando uma olhadinha lá em Mateus 28, 19, o que a gente ainda pode extrair desses versículos com respeito a essa ordenança de Jesus, o batismo? Em primeiro lugar, o batismo,
ele revela o conteúdo da nossa fé. O batismo revela o conteúdo da nossa fé. Por isso que está dito em Marcos: quem crer precisa dar um segundo passo, que é o batismo. Quem crer, e o elemento fé é um elemento que não se pode medir, não se pode visualizar, não se pode amplificar num telão, é algo que acontece aqui dentro. É algo que acontece no interior da gente. Então nós precisamos o quê? Publicar essa fé para que o mundo, para que os demônios, para que o diabo, para que os anjos, para que todos saibam que agora nós pertencemos a Deus. Qual é o ritual? O batismo. No batismo eu exteriorizo a minha fé. O batismo revela o conteúdo que eu agora trago no coração. O batismo revela o que eu tenho como mensagem de vida. E a mensagem de vida que eu tenho é: eu estou em união com Deus, eu estou purificado dos meus pecados e eu pertenço à família de Deus. Você pode até pegar num acróstico aí o significado do batismo: UPF, união, purificação e família. Mas em segundo lugar, o batismo revela os meus relacionamentos. Porque quando eu estava lá fora, no mundo, quando eu estava vivendo a minha vida, eu tinha os relacionamentos que não tinham nada a ver com a turma daqui, não é? A palavra de Deus diz que aquele que não tem Deus por pai, tem o diabo por pai. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que fala assim, com esses termos. A Bíblia diz que aqueles que não estão andando segundo a vontade de Deus, estão andando segundo o curso desse mundo, como um rio que vai seguindo um trajeto que já foi estabelecido. Só que quando alguém vem para o batismo, essa pessoa está dizendo assim: eu estou agora conectando a minha vida, estou estabelecendo novas conexões com novos relacionamentos. Primeiro, o meu relacionamento com o diabo foi quebrado. Ele não é mais o senhor da minha vida, ele já não mais me escraviza, ele já não mais me possui, ele já não mais me faz com que eu caia nas suas ciladas, ele não mais me derruba com seus dardos inflamados. Eu agora, no ato do batismo, eu estou declarando: eu estou em união com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. E agora, Deus está me incluindo na sua família. E eu agora tenho um povo para andar comigo. Eu agora tenho uma igreja para andar comigo. Eu agora tenho irmãos com quem eu vou compartilhar de reuniões no templo, de reuniões nas casas, de almoços, de churrasco, de jogos da Copa do Mundo, não é? Hoje eu estava vendo algumas fotos, minha esposa mostrando, de alguns grupos da igreja aqui, vendo o jogo do Brasil contra a Suíça aí nessa abertura da Copa do Mundo juntos. Que legal, que coisa boa. Porque a gente vai romper relacionamentos do lado de fora, vai ser inevitável. Por quê? Porque os nossos novos valores não batem mais com os valores daqueles que eram nossos companheiros. A nossa visão de mundo muda, a nossa cosmovisão existencial é transformada, e daí os nossos companheiros. Eu gosto muito dessa expressão companheiro, porque ela vem da ideia daqueles com quem você compartilha o pão, companheiro. Nós vamos execrar os nossos amigos e colegas do lado de fora, vamos virar a cara para eles, vamos dizer que não temos nada mais com eles? Não, de modo algum. Nós somos a luz desse mundo, nós somos o sal da terra, nós somos o bom perfume de Cristo. É se imiscuindo na sociedade que a gente vai tendo o privilégio de poder transformá-la com o Evangelho de Cristo. Só que para a gente dividir o pão agora, ter intimidade, ter relacionamentos, agora a gente está num novo povo, nós estamos numa nova família, nós estamos trazendo novas pessoas para nossa história.
Mas o batismo, além de revelar o conteúdo da nossa fé, de revelar os nossos novos relacionamentos espirituais, o batismo também revela a nossa transformação de vida. Quem crer e for batizado será salvo. Esse crer, ele não fala meramente de conceitos teológicos e filosóficos e religiosos que a gente traz para a cabeça. Ah, agora eu tenho uma visão diferente do Exu Caveira e de Jesus. Eu agora tenho uma visão diferente de principado e de anjos de luz. Tá, e a pergunta é, e daí? O que isso mudou na sua vida? Ontem eu estava vendo um show de comédia, um estádio lotado, um cara fazendo stand-up, muito engraçado, e ao final eu fiquei me perguntando, e daí, em que minha vida mudou? Em que minha vida mudou? Em nada. Em absolutamente nada. Esse crer, quem crer, não é meramente um assentimento intelectual. Eu agora sei o que é o Antigo Testamento, o Novo Testamento, eu agora sei o que é a Trindade, eu agora sei o que é a história bíblica, eu agora sei da vida dos apóstolos, eu agora sei do céu, eu agora sei do inferno. A pergunta é, em que isso alterou a sua existência? Porque quando nós estamos vindo para o batismo, nós estamos dizendo assim, olha, aquela pessoa que vocês conheceram, ela morreu. Eu me lembro que essa foi a oração que eu fiz. Eu entreguei a minha vida a Jesus no dia, não sei se foi 14 ou 18 agora de novembro, 14? 14 de novembro de 1998. Era uma virada de um sábado para o domingo. Eu estava com meu amigo Márcio Pereira, a gente passou uma noite inteira conversando. E na calada da noite, o assunto Jesus veio para a pauta da nossa conversa de adolescente. E ali, numa conversa em que a noite estava se dissipando com a chegada do sol, e aquilo era uma metáfora, aquilo era uma ilustração do que estava acontecendo dentro dos nossos próprios corações. As trevas estavam se dissipando enquanto o sol da justiça, Jesus Cristo, começava a brilhar nas nossas consciências. E quando amanheceu o dia, eu disse para o Márcio, cara, eu vou embora, eu vou para a escola bíblica dominical hoje. E aí eu fui da casa dele até a casa dos meus pais. Eu sei que em frente à antiga padaria do Gerson, na rua do senhor João Gomes, ali em frente à rua do senhor João Gomes, eu parei e fiz a oração assim, dizendo, Deus, nesse momento, sepulta o Elton que existiu até aqui, e faça nascer um novo Elton, à semelhança de Jesus Cristo. Amém. E comecei a andar, e fui embora, e fui para a escola dominical, e a minha vida mudou pela graça de Deus. Então o batismo, ele diz que esse crer, quem crê, esse crer altera as engrenagens, altera os dispositivos, altera a mentalidade, altera os valores, altera as crenças, altera o modo da gente ver a vida, altera a nossa relação com as pessoas, com dinheiro, com trabalho, com relacionamentos, com casamento, com família, com sexo. Esse crer transforma a gente como um todo. De modo que quando a gente chega ao batismo, nós estamos dizendo, olha, aquela pessoa que você conheceu já não existe mais, ela foi sepultada. E essa água que simboliza o novo nascimento. Eu estou nascendo da água e do Espírito. E por último, o batismo, além de revelar o conteúdo da nossa fé, os nossos relacionamentos, de revelar a transformação da nossa vida, o batismo, ele aponta para o nosso futuro. Olha o que diz aí o versículo, quem crer e for batizado será salvo.
Preste bastante atenção nas minhas palavras. Eu não estou dizendo que o batismo é a garantia do nosso futuro celestial. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, o batismo, ele aponta para o nosso futuro celestial. Porque se você observar bem a continuação do versículo aí 16, diz assim, quem porém não crer será condenado. Não está dito assim, quem porém não for batizado será condenado. A ênfase não recai sobre o batismo, a ênfase recai sobre a fé. A fé desdobra em batismo, mas o batismo não desdobra em fé. Ou seja, eu não vou me batizar para passar a ter fé em Jesus. É porque eu tenho fé em Jesus. É porque os meus olhos espirituais se abriram, que agora eu quero que todos me vejam como discípulo de Jesus e como cidadão dos céus. Quem crer e for batizado será salvo. Mas a ênfase está na fé. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aquele ladrão que morreu ao lado de Cristo na cruz, e que ele disse a Cristo, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e Jesus Cristo disse a ele, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aquele ex-ladrão, ele não teve tempo de se batizar, mas por causa da fé, ele foi salvo. Ele não teve o privilégio de ser reconhecido em Jerusalém como uma nova criatura, como um ex-ladrão, como um ex-assassino, quem sabe, como um ex-marginal. Ele não teve tempo. O relacionamento dele ficou ali, ó, entre ele e Jesus. Mas ele foi salvo. De modo que, olha aqui, meu irmão, o grande perigo na caminhada da fé é quando a gente deixa de confiar em Cristo e passa a confiar em rituais. Tem uma religião aí que ensina que se você for batizado, você será salvo. Nós não acreditamos nisso. Tem muita gente no inferno, nesse exato momento, que foram batizados. Tem muita gente que frequenta a igreja, foi batizado, devolve o dízimo e a oferta e vai para o inferno. Sabe por quê? Porque se apoderou da instituição, dos rituais e não de Cristo. Quem nos salva é Cristo Jesus. Foi Ele quem morreu na cruz em nosso lugar. Foi por causa das suas pisaduras é que nós fomos sarados. O castigo que recaiu sobre Ele é o que nos traz a paz. Por causa do seu sangue, agora a gente pode se reconciliar com Deus. E qual é o papel do batismo? O papel do batismo é apontar para o céu, dizendo, olha, esse que creu, esse que se lavou, se purificou, esse que entrou para a igreja visível, esse será salvo. Não confie no batismo, confie em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É só Ele, e é só nele que a gente poderá ser salvo. O meu desafio a você, que ainda não se batizou, é antes de tudo, para que você deposite a sua fé em Jesus. Deposite a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. Ele é o Filho de Deus que veio a esse mundo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. É só por meio dele que a gente pode alcançar a paz. É só por meio dele que a gente pode encontrar reconciliação com Deus. É só nele. Nele.
nele. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Eu não te convido para o batismo sem que antes você entregue a sua vida a Jesus. Eu me lembro de uma vez que uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor Elton, eu quero me batizar logo, porque assim eu vou me tornar mais íntimo de Deus. Não, o batismo não tem esse poder em si, não há uma ação mística nele. A fé, é a fé, é a fé em Jesus, e o batismo é a consequência dessa fé. É a fé em Jesus, e o batismo é o modo que eu tenho de publicar essa fé, de colocar na internet, de colocar no jornal, de colocar para que todos saibam que eu agora sou uma nova criatura, e que eu agora tenho uma nova família, a igreja do Senhor Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça isso, creia nele, porque só ele pode perdoar os seus pecados e transformar a sua vida. Vamos